Olá pessoal, sou o professor Galon, de língua portuguesa, e vou mostrar a vocês como a gente deve proceder em relação à análise sintática interna. Vejam que a própria definição ela leva a pensar no seguinte: sintática vem do grego sintaxis, e sintaxe significa, olha o que? Relação de dependência entre palavras. Significa que fazer análise sintática, então, não adianta decorar termos. Decorar sujeito, predicado, objeto direto. A decoreba não leva a nada. E eu vou mostrar, através desse enunciadozinho, que realmente, se nós observarmos a relação de dependência e, por consequência, estamos fazendo análise sintática, tudo fica mais fácil. Observem, por exemplo, eu tenho sujeito, tenho predicado, tenho objeto direto, tenho objeto indireto e tenho o adjunto adverbial. Dos 10 termos da análise sintática, 5 já estão aqui. E observem, eu vou conseguir encontrar os 5 primeiros termos da análise sintática interna fazendo uma pergunta sempre para o verbo. Por quê? Porque sujeito é em relação a verbo. Predicado é em relação a verbo. Objeto direto, objeto indireto são complementos de verbo. E o adjunto adverbial, de lugar, de modo e assim por diante, também sai a partir do verbo. Vejam, por exemplo, o seguinte: aquele menino franzino dava demonstrações de habilidade aos turistas no centro da cidade. Ótimo. Não adianta eu separar demonstrações de habilidade e tentar adivinhar o que é a relação que tem com as outras. Cuida, é só fazer o seguinte: você chega no verbo e pergunta. Pergunta assim: quem dava demonstrações de habilidade aos turistas no centro da cidade? Quem dava demonstrações? E aí salta o sujeito, ó. Aquele menino franzino, ele dava. Ótimo. Ele veio em relação a quem? Veio em relação ao verbo. Não se encontra sujeito sem perguntar para o verbo. Isso é impossível, né? Ótimo. Só que se eu chegasse aqui, fizesse um ponto, eu fico com o enunciado completamente cortado. Eu fico com aquele menino franzino dava. Mas falta o complemento. Mas ele dava o quê? Dava demonstrações de habilidade. Só que esse termo, ele é obrigatoriamente usado em função de quem? Do verbo dar. Daí a relação de dependência. O sujeito dependia do verbo. O complemento é obrigado devido ao verbo de novo. Ó. Vamos à segunda parte, ó. Dava o quê? Demonstrações de habilidade. Só que me fica a seguinte pergunta: mas ele dava a quem? Dava aos turistas estrangeiros. E aos, aqui está a preposição, que é a base da definição do objeto indireto. O que é um objeto indireto? Complemento de verbo transitivo e direto precedido de uma preposição. Coisa que o objeto direto não tem. Maravilha! Então vejam, quem dava demonstrações? Aquele menino franzino. E ele dava, mas dava o quê? Demonstrações de habilidade, objeto direto. Dava demonstrações a quem? Aos turistas, objeto indireto. E agora eu coloco aqui o quê? Uma circunstância, que ela vem de onde? Vem de novo do verbo dar, ó. Sim, mas ele dava essas demonstrações, mas ele dava as demonstrações onde? Onde? Lá na praça central da cidade, no centro da cidade. De maneiras que fazer análise sintática é entender o processo, pessoal. Não adianta decorar termos que isso não leva a nada. Então, quem dava? Aquele menino. Dava o quê? Demonstrações. Dava a quem e dava onde. Aqui surge, na verdade, a metade da análise sintática interna já aqui dentro. Veja a relação de dependência. Todos dependem do verbo e a partir dele vai se distribuindo a classificação daí. Depois nós temos o vocativo, que é vocare, é chamar, é apelar. É um apelo, é um chamado. Meu canto de morte, guerreiros ouvi.
Vejam que ao dizer meu canto de morte, guerreiros ouvi, eu apelo, eu me dirijo aos guerreiros. Isso é o vocativo quem faz. Vocare é chamar, dirigir-se. Tem um outro termo importantíssimo, especialmente por causa da vírgula, porque a vírgula é obrigatória com o vocativo e ela também é obrigatória com o aposto. O que faz um aposto? É um termo, uma expressão posta ali no meio para explicar um outro termo. Por exemplo, a raposa, vírgula, animal esperto, vírgula, sai mais à noite. Ora, se eu digo que a raposa sai mais à noite, tem sentido completo. Mas ao dizer animal esperto, eu dou um atributo. Eu, na verdade, especifico, coloco um aposto ali no meio. Então, aposto vocativo, 2. Sujeito, 3. Objeto direto, 4. Objeto indireto, 5. Adjunto adverbial, 6. E aí nós temos quem mais? Nós temos o complemento nominal, que também vem preposicionado, só que completa nomes, diferentemente do objeto que completa verbos, na verdade. Ótimo. O predicativo, que só vem com verbos de ligação, o poço está cheio, cheio, qualidade de poço, predicativo do sujeito no caso. Mas o mais importante que eu quero deixar a vocês é o seguinte, não decorar, saber que na análise sintática usa-se a relação de dependência que se estabelece entre os termos de um enunciado. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.